Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Peter Kuhn, eu sou ortesista e protesista aqui da Ortopedia Americana. Hoje eu gostaria de conversar com vocês brevemente sobre alterações em cotos do membro inferior, transtibiais, transfemorais. É uma coisa muito comum que o paciente muitas vezes nos pergunta assim, mas escuta, a prótese agora está péssima, estava boa e agora está péssima, o que está acontecendo? Bom, nós normalmente sabemos que houve provavelmente uma alteração no coto, porque se o encaixe estava bom e de repente ele não está mais, está entrando ar, está machucando, alguma coisa aconteceu. Então é muito importante que a gente tenha a ficha com as medidas do dia que foi feito o molde, para que a gente possa comparar com as medidas do coto atual. Outra coisa importante é que nem sempre as características de uma prótese folgada representam de que ela de fato esteja folgada. Você pode muito bem receber aqui um paciente transfemoral dizendo, olha, a prótese não fixa mais, ela está solta, ela está folgada. Então você acha que está folgada. Quando você vai ver, ela está folgada porque o coto não entrou dentro da prótese, porque o coto está maior. Então isso tem que ser analisado também. Então toda vez que o paciente se queixar, pega a ficha, olhe as medidas que você fez e compare com as medidas do dia. Uma outra coisa importante é dizer ao paciente que, e obviamente ele sabe, né, que quando ele faz o primeiro encaixe, a gente orienta dizendo que esse primeiro encaixe vai ser perdido, que pode ser dentro de 2 meses, 5 meses, 1 ano, uma hora ele vai perder. E depois a gente faz um segundo encaixe, que a gente pode chamar assim, entre aspas, de definitivo. Eu aqui não costumo chamar de definitivo, porque o meu primeiro é um encaixe que ele já vai sair com ele, né, já pode viver a sua vida dia a dia, e depois a gente faz um outro, quando as medidas estiverem de uma certa maneira estabilizadas. Isso é importante dizer que a gente tem pacientes aqui que usam prótese há 10, 15, 20 anos e nunca tem problema. E de repente ligam e falam, olha, minha prótese está uma porcaria, está me machucando, o que está acontecendo? Isso é um outro ponto importante. O coto sofreu uma atrofia, e essa atrofia é natural quando a gente começa a ficar mais velho. Então há uma perda de massa muscular importante, de massa gordurosa, e isso tudo tem que ser levado em consideração. Nos cotos transtibiais a coisa fica um pouco mais difícil, porque muitas vezes você recebe cotos extremamente, como nós dizemos assim, ossudos. Ou seja, ele não tem nenhuma capa protetora gordurosa, muito menos muscular. Então é muito mais difícil protetizar uma pessoa com um coto assim. E o pior ainda é quando ela tem uma vida com uma prótese muito bem e que de repente o seu coto ficou dessa maneira, com uma atrofia muito grande, com uma perda de massa muscular muito grande também. Então, a dica que eu dou para vocês, e lembrem-se, sempre conferir as medidas do coto do paciente no dia e as medidas que você tem na ficha. Uma outra coisa importante é a utilização da faixa na primeira protetização. É muito comum, você tira as medidas, o paciente veio com faixa, aí no dia da prova, você vai provar a prótese e a prótese não entra, porque ele veio sem faixa. Então ele vai ter que voltar para casa, enfaixar o coto e voltar no dia seguinte. Então, quando você for tirar a medida de um paciente, ele sempre tem que estar com a faixa. Aí você tira a faixa na hora e faz as medidas e tira o molde de gesso. Isso é muito importante. E no dia que ele vier provar, ele tem que vir com a faixa. Depois, com a utilização da prótese, ele vai perceber como as coisas funcionam. Por exemplo, existem pacientes que acordam de manhã e que o coto está mais inchado. Então ele tem que enfaixar o coto, esperar um pouco, uma meia hora, e tenta colocar a prótese novamente. Existe outro caso muito comum, que é o paciente que coloca a prótese de manhã, e eu tenho alguns pacientes assim, sai durante o dia, chega perto da hora do almoço, o coto começa a ficar mais fino, ele sente a prótese um pouco mais folgada. Isso também é um outro problema que pode ser sanado com a utilização de meias ou de algum meio auxiliar para ajudar nessa atrofia, né? Então apertar um pouquinho mais. Então isso são alterações do coto
né? Na verdade, a ciência aqui não é matemática, o corpo muda durante o dia, ele se altera, os cotos, de uma certa maneira, mesmo com pequenas alterações dentro dos encaixes, comportam-se bem, mas quando essa alteração é importante, é claro que o paciente não sente mais o mesmo conforto. Então, atentos às circunferências dos cotos sempre, tá? Porque muitas vezes esta é a solução do problema que o seu paciente está passando. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Até uma próxima. Até mais.